Mais efetivamente, as saídas são tão importantes quanto as entradas, isso é, onde e quando você decide sair e cortar seus prejuízos ou sob quais circunstâncias você realiza o lucro, sem um plano claro, é mais provável que você fique sem foco. E assim você não tem a mínima chance em um jogo que é dominado por jogadores profissionais. É o plano de saída que decide se você realiza um lucro ou uma perda. E o mesmo não deve ser aleatório. Nunca. Você pode colocar seu stop em 50, 100 ou R$ 200, mas se ele for decidido com base na sua tolerância ao perder dinheiro, isso torna a sua estratégia de saída bastante aleatória. Seus pontos de stop e seus alvos de gain devem ser posicionados em níveis de preço razoáveis, com base técnica na ação do preço. Essa premissa pode muitas vezes ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Stops e alvos baseados em suas emoções não farão o trade parar naquele ponto ou mesmo atingir o seu alvo. Você precisa esperar certas probabilidades antes de entrar em operação. Assim, você poderá decidir com antecedência se você quer estar naquele trade ou ficar apenas olhando. E lembre-se que ficar apenas olhando e não entrar em uma operação também é uma opção válida, mas em sua própria tolerância ao risco. Você só deve entrar em operações que se adequem ao seu perfil e aos seus parâmetros. O estresse durante uma operação perdedora é muitas vezes um sinal de que sua posição é muito grande. Você deve saber diferenciar entre cenários onde você realiza um lucro em um determinado momento ou quando é melhor ter paciência, pois os preços vão mais e mais a seu favor. O problema comum é pegar aleatoriamente lucros e assim que você os vê, só para não se arrepender depois de não ter feito. Espere, ou talvez você esteja esperando muito tempo e devolvendo os lucros novamente. Você não quer se encontrar nessa indecisão e você culpa sua falta de disciplina, o que muitas vezes não é o verdadeiro motivo. O real motivo pode ser a sua falta de habilidade para decidir por onde o preço pode chegar, porque periodicamente os preços descansam e se estendem, contraem e expandem. Sua intuição não pode e não deve ditar até onde você acha que os preços vão chegar. Então, digamos que você esteja analisando o euro versus o dólar. Você tem o seu viés. Você sabe que quer ficar por muito tempo no mercado em operações mais compradas e está só esperando uma confirmação. Então você lê algum artigo dizendo que operações vendidas hoje são o jogo certo. E você começa a questionar o seu plano. E ao invés de entrar na operação que você estava esperando, que é a confirmação para comprar, você faz o quê? Você vende. E então você adivinhou. Você viu que você estava certo e o mercado subiu. É provável que você seja um trader técnico, então fique com seus critérios técnicos e esteja ciente do ambiente fundamental em torno do seu mercado. Postagens no YouTube, Reddit, Twitter ou jornais, ou até mesmo rumores, vão facilmente distraí-lo de seus critérios técnicos. No final, são seus critérios técnicos que vão determinar suas operações. Outras opiniões não deveriam importar. Me perguntam todos os dias qual é o melhor time frame. Quais são as melhores configurações para o MACD ou a RSI? Você não vai gostar da minha resposta, que é depende. O problema é que muitos traders novatos não entendem o contexto do day trade ou do swing trade. E operar sem entender esse contexto pode e será fatal para a sua porta. Você vê amadores colocarem a mesma importância em todos os cenários. Os traders profissionais sempre ajudam os pensamentos, posições, porque o mercado está sempre mudando. Ele muda a faixa de volatilidade, direção e viés. Você pode entrar em uma operação com probabilidades a seu favor, enquanto minutos depois as probabilidades sofrem uma mudança exigindo uma saída. Você não deve ficar sentado apenas esperando que seus lucros se transformem em uma perda. Você tem que ser flexível e entender que você precisa sair. O contexto do mercado ditará o tamanho do movimento e quanto tempo o movimento vai durar. Então, você precisa ser flexível e ajustar-se às novas situações do mercado. Não é o quanto você sabe que importa,
mas convém você sabe as poucas coisas que funcionam para você. Claro, o aprendizado é sempre incentivado, mas desaprender o que não é necessário, prático ou eficaz pode também ser muito útil. Por exemplo, nos meus primeiros anos eu confiei 100% em indicadores e foi muito difícil para eu desaprender a forma como eu analisava o mercado. Eu estava acostumado a observar os indicadores para identificar qual era a tendência e entrar somente quando três deles, por exemplo, estivessem alinhados. E assim por diante. Observar muitos dados pode prejudicar o seu processo de tomada de decisão, tendo um alcance mais restrito. Considerando que ter uma abordagem com forte gestão de capital pode aumentar suas chances de sucesso. A qualidade do conhecimento é mais importante que a quantidade de conhecimento. Saber o que não fazer pode ser mais importante do que acumular um amontoado de conhecimento. Um dos aspectos mais brutais do mercado é a sua natureza volátil. O mercado pode ser suave em tendência por um período de tempo e, em seguida, sem aviso, correr para um volátil movimento lateral e agitado, o que pode tornar as suas operações muito difíceis, pelo menos para os traders de tendência. Enquanto outro grupo de traders pode estar apenas esperando por aquele movimento lateral. E esse é exatamente o ponto que eu estou tentando criar. Sempre conheça o tipo de mercado que você vai operar e as suas condições atuais. O Trading System sempre definirá o mercado que é mais adequado para você. Por exemplo, você pode estar contando com uma estratégia de médias móveis que exige entrar em pullbacks menores dentro de uma tendência dominante. Ou você pode ser um scalper que se beneficia de vendas e compras no curto prazo com movimentos dentro de um range amplo. Ou talvez você pode tentar pegar reversões, o que significa que você esteja procurando swing trades maiores. O ponto é que eles serão fases em que você estará desfrutando a ação do lado de fora do mercado. Certifique-se que a sua estratégia de negociação permita isso. E uma boa maneira de garantir isso é ter critérios rígidos que permitam que você se atenha a determinadas condições na maior parte do mercado. Você ouve muitas vezes palavras como intuição ou pressentimentos, mas é muito importante distinguir entre intuição real e o que os traders devem tomar como intuição. Um erro comum é quando os traders usam intuição para justificar operações onde eles entram prematuramente no mercado, quebrando as suas premissas. Eles dirão que tinham a sensação de que o mercado ia decolar e que não queriam perder aquela operação. Mas vamos ser honestos, com que frequência isso realmente acontece? Não confunda intuição com operação indisciplinada, porque isso é o que causa as grandes perdas. Quanto mais espaço para a interpretação da metodologia do trade numa operação, mais frequentemente os traders irão usar a palavra intuição para justificar trades que poderiam ter sido evitados. Em primeiro lugar, a intuição não desempenha apenas um papel quando trata-se de entrada nas operações. Isso vai muito além, muito mais profundo. A intuição também é usada para justificar a permanência em trades perdedores por muito mais tempo do que o previsto. Você começa a sentir que o preço está prestes a mudar. E então você começa a esperar, e aí é todo desastre. Realmente começa. Embora os traders possam chamar de intuição, uma vez que você está em uma operação perdedora, seu cérebro começa a procurar razões para evitar o feedback negativo de fechar aquela operação perdedora. A verdadeira intuição só vem com anos de experiência e é uma forma subconsciente de reconhecimento de padrões. Você está centenas ou até milhares de horas na frente dos seus gráficos, sendo exposto a dezenas de milhares de movimentos de mercado e padrões, e isso se tornará sim uma parte de você. Você pode chamá-lo até de intuição, mas na verdade não é nada além de uma forma subconsciente de reconhecimento dos padrões de mercado que você viu milhares e milhares de vezes antes. Traders iniciantes devem passar longe dessa ideia de usar a intuição quando se trata de tomar decisões operacionais, devido ao fato dessa sensação ser apenas uma forma de operação indisciplinada e desestruturada. Deixe-me dizer algo lógico e mais racional para
você. Pessoas mais racionais têm problemas quando operam, porque os mercados são irracionais a maior parte do tempo. Uma pessoa lógica geralmente está buscando respostas sobre por que certos movimentos acontecem, mas o mercado é muitas vezes impulsionado por emoções como medo e ganância. Eu sou uma pessoa lógica e foi muito difícil para mim aceitar tudo isso. O trading não é como na escola, onde você apenas precisava estudar bastante para se sair bem nos testes. Ser muito lógico em um ambiente irracional pode ser um obstáculo para operar. E o trading não tem como você saber o resultado dos eventos antes que eles aconteçam. Você tem apenas as probabilidades, mas elas serão sempre suficientes para você. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você agora me deixar um like, além de se inscrever no canal se você já não fez isso. Olha só, na descrição tem muito mais conteúdo para você. E eu te vejo aqui embaixo nos comentários e no próximo vídeo. Até mais. Nos meus primeiros anos de trade, eu costumava mudar de estratégia quase todos os dias. Eu não tinha um plano de trade. Se eu visse um sinal, eu entrava. Até que percebi que quando se tratava de técnicas de trading, meu trabalho era buscar apenas entradas de boa probabilidade. Portanto, hoje eu vou te mostrar uma estratégia eficaz para aumentar suas chances em seus trades usando a VWAP, o mais simples padrão de preço que você pode encontrar, que é a formação de um padrão em V. Então, você já sabe o que fazer. Curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e olha só, aqui nos comentários nós vamos ver cada um dos comentários que você tem e respondê-los. E não deixe jamais de ver a descrição desse vídeo, que lá contém muito mais conteúdo para você seguir a sua jornada como um trader. O fundo em V aparece quando o momento do preço muda, da venda agressiva para a compra agressiva. Esse é um poderoso padrão de reversão de alta, por causa da natureza agressiva de compra que ocorre quando o mercado inverte a direção, o que pode ser intimidante para entrar, depois que o mercado já subiu bastante. Esse mercado mostra uma perfeita formação do padrão de fundo em V. No final, tendência de baixa. O preço negociado mais baixo no fundo imediatamente reverteu mais alto com um aumento maciço de momento. Agora, vamos deixar claro que é quase impossível prever os padrões de fundo em V. Então, nós não vamos tentar antecipar e operar esse fundo mais baixo. Nós vamos esperar o preço romper a linha de pescoço do padrão, que é o ponto onde a tendência de alta anterior reverteu antes do fundo mais baixo. Esse ponto é basicamente uma interrupção na tendência de baixa anterior. Então, planejamos entrar em uma posição comprada, uma vez que o preço retesta essa região da linha de pescoço, uma vez mais, mas com várias confirmações, que nós vamos falar sobre cada uma delas em alguns momentos. Você quer melhores resultados? Vem pra sangue. O padrão de topo em V aparece quando o momento do preço muda de compra agressiva para venda agressiva. Isso é um padrão de topo em V onde ocorre uma reversão de alta para baixa. O preço anteriormente negociado mais alto é revertido para um preço mais baixo rapidamente. Há muitas maneiras de operar o padrão de topo em V, mas a forma mais conservadora será esperar o rompimento e fechamento do preço abaixo da linha de pescoço e tentar vender quando o preço testar essa linha de pescoço e for rejeitado, ou seja, aguardar o pullback da linha do pescoço. Operar padrões de topos em V pode ser difícil, uma vez que você vai apenas reconhecer o padrão após o preço romper acima ou abaixo da linha de pescoço. Um outro problema é que, na verdade, você verá essa configuração muitas vezes ao longo do dia. Eu filtro esses sinais usando a VWAP,
porque na linha da VWAP você não verá alterações no tamanho ou timeframes, ao contrário das médias móveis. A VWAP elimina a confusão em relação a padrões e timeframes. Não importa se você está usando um gráfico de minutos, sempre será a mesma. Mesmo que você altere os timeframes, isso não afetará a posição da VWAP. A VWAP funciona como um imã, atraindo ou repelindo o preço. Para essa estratégia, nós vamos usar a VWAP ancorada. A VWAP ancorada mostrará a que preço a maioria dos traders estão comumente posicionados. Vamos aplicá-lo no fundo mais baixo do padrão de alta em formação de V e também no padrão de baixa da formação V, com a ancoragem da VWAP. Nesses dois pontos específicos do preço, você encontrará os níveis de suporte e resistências dinâmicos. Agora, os sinais de compra. Você deve aguardar o mercado apresentar o padrão de alta em formação em V. Então, o padrão de formação em V deve marcar uma região de tração na tendência de baixa anterior, ou seja, um pullback da perna de baixa gerando uma nova região de preço que ainda não foi marcada no gráfico. Você não deve operar esse padrão se houver pontos recentes no gráfico abaixo dessa região. Depois de identificar o padrão de alta da formação em V, você deve ancorar a VWAP no ponto mais baixo, na mínima da vértice do padrão. Se a linha de pescoço, que é o suporte estático, se alinhar com a VWAP ancorada, que está atuando como um suporte dinâmico, você então compra no reteste dessa linha de pescoço. Agora, para os sinais de venda, você deve, em primeiro lugar, aguardar o padrão de baixa da formação do V. O vértice do padrão de baixa da formação do V deverá estar em um novo patamar de alta no gráfico. Você não deve operar esse padrão se houverem pontos recentes no gráfico acima dessa região. Depois de identificar o padrão de baixa na formação em V, você deve ancorar a VWAP no ponto mais alto, na máxima do vértice do padrão. Se a linha de pescoço, que é o suporte estático, se alinhar com a VWAP ancorada, que está atuando como uma resistência de teste da linha de pescoço. Vamos agora a um exemplo. Nós estamos negociando petróleo bruto no time frame de 4 horas. O preço caiu, formando nova mínima, mas reverteu, impulsionado por um momento, gerando uma tendência de alta, formando então topos mais altos. Observe que esse é um padrão de alta da formação válido, porque o preço fez um novo fundo mais baixo recentemente. Quando você começa a ver um aumento de pressão compradora, observação do preço, utilizando diferentes timeframes, o que pode ser muito útil. Portanto, nós vamos passar para o gráfico de 30 minutos. A linha de pescoço do padrão é evidente agora. A maneira conservadora de realizar essa operação seria esperar por um rompimento, um fechamento acima da linha de pescoço para tentar um trade comprado, uma vez que o preço recuar na linha de pescoço, então for rejeitado. Após termos o rompimento acima da linha de pescoço, nós vamos adicionar a VWAP ancorada no ponto mais baixo da formação. Agora, é só esperar uma rejeição da VWAP ancorada e da linha de pescoço para cima. O stop loss vai abaixo da VWAP e meu alvo é a região das máximas anteriores. O risco retorno deve ser de pelo menos 1 para 2, ou seja, uma unidade de risco para 2 unidades de retorno. Outro range de alvo pode ser definido acima da linha de pescoço. Esse novo range deverá ser igual à distância medida do ponto de mínima do padrão de alta da formação em V até o nível da linha de pescoço. Realizando essa operação em Apple no time frame de 1 hora, você percebe que aqui existe um potencial padrão de alta de formação em V. O preço marcou um novo fundo e após a entrada de momentum, a tendência que antes era de venda foi revertida rapidamente para uma tendência de alta. Vamos passar para um time frame mais baixo para realizar a nossa entrada. Aqui está a linha de pescoço. Vamos esperar o preço romper esse nível e, em seguida, entrar para um trade comprado uma vez que o preço retestar essa área. Mas antes disso, vamos ancorar a VWAP para encontrar uma zona de confluência. Aqui então está o sinal. Eu vejo a rejeição da área de rompimento juntamente com a rejeição da VWAP.
Colocamos o stop loss abaixo da rejeição da VWAP e buscamos nosso alvo na região das máximas anteriores do gráfico. Assim, obtemos uma taxa de risco-retorno por volta de 1 para 4, ou seja, uma unidade de risco para 4 unidades de retorno. Agora que o preço se consolidou de algumas regiões de máxima, removemos o risco do nosso trade, movendo nosso stop loss para o break-even. Agora, vamos operar o GBP USD no time frame de 4 horas. O preço negociado cada vez mais alto é revertido com um aumento óbvio de momento. E, como eu disse antes, é quase impossível prever o padrão de baixa da formação em B. Deveremos então esperar o preço romper a linha de pescoço e depois ancorar a VWAP no vértice máximo do padrão para encontrar a nossa área de resistência dinâmica. E aqui está o sinal que queremos. Temos um pin bar rejeitado a VWAP ao mesmo tempo que retesta a linha de pescoço do padrão de baixa. Senhores, meta batida, meta diária batida. Executamos o trade com stop loss acima da VWAP e acima do ponto de máxima da pin bar. Nosso alvo está no fundo dessa grande tendência de alta. Quinto dia positivo. Mais baixos, você deve mover seu stop loss para o break-even. São 30 dias no total. Previsão de R$ 40.389 no final dos 30 dias. Sendo que foi iniciado com R$50. Valor investido inicial R$50, né? Quinto dia, R$152, ok. Amanhã tem nova operação aí. Meu filtro adicional é o ponto pivô central. Eu quero que o pivô ofereça uma camada adicional de confluência. Nesse exemplo, vemos um declínio acentuado seguido de um rally de alta para chegar ao topo do padrão. Aqui